Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Liderando com Fé. E hoje teremos aí mais um convidado muito especial que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí na sua caminhada, vai aí te inspirar a se tornar um líder melhor. E talvez você que está nos assistindo aí, que é um líder ou tenha aí caminhado, né, na sua liderança, na sua influência, e talvez tenha timidez ou vergonha, não sabe muito bem aí as técnicas, as maneiras de se comunicar, de fazer um vídeo, de falar com a sua equipe. Fica aqui nesse episódio, fica aqui nesse podcast, que ele é pra você. A gente tem um convidado aí muito especial, né, pai? Pois é isso aí. Nós estamos aqui com um convidado que a gente vai ter até que tomar mais cuidado, Gabriel. É verdade. Hoje porque, pra gente vai ser difícil, nós estaremos sendo avaliado. Grande Pedro Pereira. Brigadão, meu irmão, por estar aqui com a gente, viu? Valeu, obrigado pelo convite, Ronaldo, Gabriel. Vamos falar de comunicação, como que essa ferramenta pode ajudar os líderes do agora e do amanhã, né? É isso aí, show de bola. Tá E, cara, a gente gosta muito aqui de saber, Pedrão, assim, primeiramente, a história, né? De como que você chegou. Tava vendo aqui, já tem mais de 4.000 pessoas impactadas com palestras, mentorias, treinamentos. Como que você chegou aí até esse momento? Legal, legal. Vamos lá, eu trabalho na área da comunicação há mais de 15 anos. Eu sou publicitário de formação. Ah, legal. E um detalhe, eu também sou DJ, como hobby, como algo que faz o meu coração bater mais forte. E a música é uma forma de comunicação. Sim. Porque o DJ, assim como uma banda, ele tem que contar uma história. Ele tem o momento certo de colocar uma música que vai tocar o coração das pessoas, vai fazer as pessoas arrepiar, vai fazer a pessoa se transportar para um momento. Por que você não chamou ele para ser DJ na sua festa de casamento? Aí, ó. Poxa vida, vacilei. Nem pro casamento. Nem pro casamento. Aí vacilei. É porque ainda não tinha tido a oportunidade de se aproximar. Eu sei. E aí eu trabalho com esse hobby que é a música, a comunicação como publicitário. Já trabalhei em empresas de marketing, veículos de comunicação, agências de publicidade. E desde 2017 eu trabalho na área do empreendedorismo, com eventos, palestras. Eu já fiz parte de uma empresa, o Gabriel conhece, a gente fazia eventos aqui em Campo Grande, treinamentos. Sim. E nesse meio tempo, de 2017 para cá, nessa empresa, eu comecei a ter a oportunidade de falar em público, porque eu tinha que abrir um evento, era uma reunião de empresários, eu tinha que ir lá pegar o microfone e falar na frente das pessoas. Teve eventos que eu falei lá para 1.000, 2.000 pessoas, fiz mestre de cerimônias no nosso próprio evento e tal. E isso foi me dando alguns insights de coisas que, poxa, isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui eu tô achando legal. Foi descobrindo. Fui descobrindo. E eu vi que tinha uma necessidade. As pessoas têm essa necessidade, têm esse medo, essa vergonha, essa timidez, né? É um dos principais medos do ser humano, de falar em público. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que da morte, do que, por exemplo, de ficar pobre, sabe? Medo de altura. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de altura. Eu até brinco, né? Olha que loucura. A pessoa, às vezes, prefere morrer do alto de um prédio pobre, ao invés de falar em público. Meu Deus do céu. Isso foi uma pesquisa feita em 2015 no Reino Unido. Olha. E aí, em 2021, eu fechei esse ciclo nessa empresa, só que aquela sementinha da comunicação, de falar em público, de trabalhar ativamente com oratória, com transformar a mensagem das pessoas que elas carregam e levar à frente, porque muitas vezes elas não conseguem, né, por conta do medo. Aquilo brotou. Em 2021 eu fechei o ciclo nessa empresa e desde lá eu faço exclusivamente isso,
que é trabalhar com comunicação, com oratória, com treinamento dentro de empresas, mentorias individuais, mentorias em grupo. Bacana. E aí tem muitas empresas que me procuram para pegar a comunicação como uma ferramenta de vendas, de liderança. E eu venho fazendo isso, impactando a vida de pessoas e negócios desde então. Que bacana, cara. No Parabéns. fim do programa, a gente podia ver um patrocínio, né, Gabriel? Pra ele nos ensinar aqui, Você né, já pai? viu só? A gente faz uma troca, mano. Faz um treinamento. É, o treinamento. Ele Com faz certeza. um treinamento e vira um patrocinador do Liderando com Fé. Inclusive, já aproveitando aí, ó, você assistiu bem no comecinho aí desse episódio, passou os nossos apoiadores, né, pai? Pessoas importantes aqui que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Então, confira aí nas mídias sociais deles, cada um fazem um serviço de excelência. Então, já aproveitando aí para mandar um abraço para eles, somos muito gratos, né, pai? Só a gente fera. E além do mais, aproveitando, porque todo mundo já está conectado agora, o papo aqui vai ser sensacional. Vai ser show. Então já dá para fazer o Cs. É? O triplo já tá. C? Triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Exatamente. É isso aí, é importante. Além do mais, ativa o sininho. E se não tiver inscrito, então? Se inscreva aqui no nosso canal que assim o algoritmo entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Top, muito bacana. E olha só que legal, o triplo C também serve para comunicação. Ah, é? Olha só, um bom comunicador, ele tem que saber gerar conexão. Olha. Ele tem que ter uma comunicação clara e simples. E ele também tem que ter confiança, autoconfiança. Então, o comunicador ele tem que ter o triplo C também. Legal. Viu que legal? Aí, tá Bacana vendo? aí, ó. Rapaz, você sabe, né, Gabriel? Pastor, pregador, já dá pra fazer. Pois é, e vocês estão falando aí, me ajuda a falar em público e tal. Um cara aqui fala em público, um monte de vídeo, o outro é pastor, estão aí quase 40 podcasts, 30 e poucos podcasts. Mas ainda temos muito que aprender. Eu hein? também, viu? É, eu também. todos nós. Isso aí, um breve parênteses, é uma habilidade de todo bom comunicador, é a humildade de saber que ele tem que ser um eterno aprendiz. Legal. E assim, você tava falando aí no começo das pessoas que as pessoas têm muito medo, né? Da comunicação e tal. Por que assim que você acha que existe esse medo? É questão de identidade, de talvez não ser aceita, ou do julgamento, ou às vezes a pessoa não domina muito aquele assunto, vai falar, erra muito e dela já Também. fica... Que, na sua visão, assim, por que as pessoas têm tanto medo, Pois cara? é. Da onde vem isso? né, pô? Que bicho é esse? Pois é, cara, é um monstro que as pessoas criam e elas acham que elas vão morrer, vão ser atacadas fisicamente, porque isso é meio que, inclusive, é algo biológico que a gente carrega décadas e décadas para trás. Por exemplo, isso vem da época das cavernas, até nem décadas, centenas, milhares de anos atrás. O que acontece? Vem do nosso cérebro primitivo, olha aí. Exatamente, do nosso cérebro primitivo. Porque antigamente o homem ia para caçar e ele era muito facilmente morto por conta das ameaças, das coisas todas. E se ele tivesse sozinho, qual era a probabilidade dele morrer? Se ele estivesse sozinho ou em grupo? A probabilidade dele morrer é maior se ele estiver sozinho. Sim, sim. E aí o que acontece? Quando a pessoa está ali na frente de outras pessoas, ela se sente sozinha. Ela acha, puxa, são feras, são bestas que vão me matar aqui. E aí a gente traz esse cérebro primitivo até hoje como se fossem ameaças reais, olhares. Mas os olhares não são tão ameaças reais assim, né? Sim. Além disso, tem os bloqueios de identidade, de autoimagem, bloqueio de paternidade, de perfeccionismo, de necessidade de aprovação. A gente tem os P's que acabam gerando que são figuras de autoridade que a gente teve na nossa vida, como pais, parentes, pastores, padres, líderes religiosos, professores, políticos, propaganda. Isso tudo pode gerar bloqueios ou destravar as pessoas se for uma boa influência, se for uma boa liderança do P, entendeu? Sim, então, tem entendi. muitas pessoas que hoje são travadas de falar em público porque sofreu bullying na escola, sofreu um abuso, porque foi lá falar na frente dos colegas numa apresentação e todo mundo deu risada, ou porque ela teve um bloqueio ali num lugar que ela não foi bem aceita, que ela foi julgada, enfim. Então, isso tudo tem algumas origens, né? Tem origens aí. Esse medo. Porque a pessoa tem medo de errar na frente dos outros. É, né? Esse é- Se importa muito com a opinião do outro, né? Sim. Se vai Tem ser uma aceito. história muito engraçada. Isso teve um amigo, rapaz. Ele tocava teclado e ele resolveu um dia que ele ia fazer um solo.
E o irmão dele também tocava. Ele chegou, foi lá, fez o solo e acabou. E o primeiro cara que queria a impressão era do irmão dele, né? Ele chegou e falou assim, e aí, o que você achou? Aí o irmão dele olhou pra ele e falou assim, foi sua primeira vez, né, cara? Ele falou, foi. Então eu espero que seja a última. Putz, nossa, aí é parceiro, Nunca mais cantou. Por que será? Mas foi incentivador, hein, hein? Rafael? Você cantar de novo, Rafael? Não. Isso que era irmão do cara, hein? Mas olha só que louco, Não, mas ele né? tava brincando. Lógico, tava sim. brincando. Muitas das vezes, as pessoas mais próximas de nós são as que mais vão nos julgar. É que verdade. vão mais nos desmotivar. Uhum. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de amigos meus de infância, de pessoas me zoarem, às vezes num grupo de amigos o pessoal fala, lá o Pedro passando vergonha só porque eu tava gravando, me expondo na internet, lá o blogueirinho, lá não sei o quê. E geralmente essas pessoas, elas querem criticar, querem falar mal, porque muitas vezes elas não conseguem fazer aquilo que você está fazendo, mas elas gostariam de conseguir fazer. Mas elas não têm coragem de fazer. É verdade. Então, elas veem você se destacando no sentido de se descolando daquela média, daquela manada ali, aí ela quer te puxar de volta. Falando mal, te apontando o dedo. Então, sempre que a gente for se colocar numa posição de exposição ou de fazer algo diferente da média, a média vai querer te puxar de volta. É verdade. Então, a gente tem que ter esse discernimento e essa autoconfiança, essa blindagem mental, emocional. Uhum. Show. E assim, eu percebo que a questão da comunicação, ela acredito que é diferente dependente do ambiente, né? Dependendo do ambiente. Boa. Então, por exemplo, a gente tá aqui no podcast, você tem as câmeras, tem aqui o microfone, tem um convidado. Mas talvez a pessoa que esteja nos assistindo deseja ser uma palestrante, né? Que nem você, pro grande público. Ou às vezes vai falar internamente, né? Ali dentro da empresa. Existe realmente essa diferença? Ou não, eu aprendi a me comunicar, eu me comunico em qualquer lugar. Como se preparar para cada ambiente? Fala aí pra gente. Legal. Existe sim, porque dentro do Cs da comunicação tem mais um que é muito importante, que é o contexto. Dependendo do contexto, você tem que adaptar a sua comunicação. O comunicador ele deve ser flexível. Ele tem que ter técnicas e maneiras de se comunicar de acordo com o ambiente, de acordo com o espaço físico, de acordo com as pessoas que vão estar ali assistindo ele ou escutando ele, de acordo com o número de pessoas, de acordo com o nível de consciência que aquelas pessoas têm do assunto. Exemplo, se eu vou falar num congresso médico, eu posso falar termos técnicos, se eu sou um médico que eu vou palestrar. Agora, se eu for falar num podcast, se eu for falar num ambiente mais informal, com pessoas, entre aspas, da massa, pessoas sem ser da área técnica, você pode falar e deve descomplicar. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso faz parte do contexto. Se você for falar numa coisa gravada, é um contexto, algo ao vivo é outro contexto, online é um contexto, reunião presencial é outro. Então, o comunicador ele deve se adaptar e estar atento a esses contextos na onde ele vai estar se posicionando, entende? Então, Bacana. tem diferença sim. Não, é legal entender isso porque tem muito a questão também da presença ali da pessoa, né? Às vezes, eu sou do meu jeito, eu vou lá, falo do jeito que eu quiser, me visto da maneira que eu quero e tal, e não é bem assim, né? Pois é. A gente tem que entender que, é óbvio, cada um tem a sua identidade, a sua essência. Nós temos os nossos gostos pessoais, os nossos valores, nossas crenças. A gente não pode querer encarnar um personagem, algo que a gente não é. Sim. A gente tem que ter autenticidade. Só que o mundo não é obrigado a se adaptar a você. Você tem que se adaptar ao ambiente. Entende? Então, é o mesmo caso de uma empresa. Pô, a empresa tem que mudar todas as regras dela por causa do alecrim dourado, a última bolacha do pacote? Não. Se eu quero estar naquele ambiente, eu tenho que me adaptar àquele ambiente. E a minha comunicação também segue essa mudança. Né? Então, isso vai da vestimenta. Eu tenho tatuagem.
E a gente não tem mais tanto problema com tatuagem, essa questão de preconceitos, enfim. Só que tem lugares que eu prefiro ir de camisa não remangada, camisa aqui tampando ou com Manga comprida, fechada, um paletó, um blazer, entendeu? Você pega o fórum, você não entra de short. Sim. O fórum vai se adaptar a você? Não é. É o ambiente, você tem que se adaptar àquilo, né? Então, faz parte. Só que a gente tem que levar essas duas frentes. Se adaptar, só que não deixar a nossa essência de lado. Bacana. Não deixar a gente... não colocar uma máscara, não ser alguém que você não é. Porque a gente não consegue sustentar, né? Isso. É difícil você sustentar algo que não é verdadeiro. Parece que não engaja, né? As pessoas não se identificam, né? O ser humano, ele tem um faro, um tino. Parece que assim, a pessoa pensa de forma consciente ou não. Não sei, não encaixou. Tem algo que não tá me cheirando bem. Isso é incongruência. E a gente percebe, a pessoa percebe. Ixi, esse cara aí, não sei. Tem uma lábia, tem um negócio que não tá encaixando. Então, as pessoas acabam meio que percebendo isso. Bacana. É interessante, né? Autenticidade e adaptação, olha aí. Exato. Você saber equilibrar esses dois, né? Sim, porque dependendo do contexto, a gente pode não ser, mas se comunicar de maneiras diferentes sem deixar o nosso ser de lado, né? A nossa identidade, a nossa essência. Bacana, cara. Show de bola. E assim, a gente aí tem vivido, né, nos últimos anos, cada vez mais forte, já é uma grande realidade, já tem algum tempo, questão das mídias sociais, dessa comunicação na era digital, né? E eu vejo que muitas vezes, falando até mais na parte profissional, né? Por exemplo, o cara é um arquiteto, é um advogado, é um contador. Talvez nunca abriu ali a câmera ali e fez um vídeo e tal. Tem muito. Tem muito, né? Se você pudesse dar algumas dicas aí pra galera que tá nos assistindo sobre essa comunicação na era digital, assim, né? Como se comunicar. Perfeito. Olha, mais do que nunca, hoje e cada vez mais, tá? Não basta o profissional ser bom tecnicamente falando. Ele tem que ser bom tecnicamente falando, que é o mínimo, é o básico, certo? Só que ele tem que saber comunicar isso para as pessoas. As pessoas precisam perceber que ele é alguém de relevância, alguém que tem experiência, alguém que sabe resolver um problema das pessoas, do cliente, alguém que tenha a solução que as pessoas procuram. E a mídia digital é hoje um dos principais cartões de visita. Se eu falar assim, Gabriel, Ronaldo, eu comi um sushi ontem, cara, muito, muito bom. Vocês precisam conhecer. Aí vocês vão falar, qual que é o nome? É tal nome. Deixa eu olhar o arroba deles. Deixa eu ver o Instagram deles. Não é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai procurar na lista. Né? E tem gente que vai pro Google, mas você vai no Instagram. Sim, com certeza. Até pra ver, visualizar ali a comida, o sushi, né? Exatamente. Por exemplo. E aí o profissional, ele tem que estar posicionado na rede social. Ele tem que estar ali mostrando um pouco do lado pessoal dele, do lado profissional, mostrando resultados que ele gera, mostrando se ele tiver depoimento de clientes, fazendo conteúdos ali mostrando problemas que ele resolve. Todo mundo tem uma dor, tem um problema. E as pessoas precisam de uma solução, de um profissional para resolver isso. As pessoas pagam para alguém resolver problemas, né? Sim. Então, como que eu vou saber que você resolve o meu problema se você não se comunica? Se você não mostra? Que se eu chego lá, o seu perfil é fechado na rede social. Já começa por aí, Já começa por aí. Então, dica prática, abra o seu perfil, comece a mostrar um pouco dos seus bastidores, comece a mostrar um pouco do que você faz, de como você resolve os problemas. Se você tiver depoimento de cliente, coloca lá também. Poxa, Pedro, eu tenho vergonha de gravar, de pegar o celular, fazer uma selfie, né? Gravar um vídeo selfie. Começa mostrando o bastidor, sabe? Mostrando o seu escritório, a sua mesa, você atendendo um cliente. Começa mostrando a sua rotina. Começa gravando um vídeo que mostra só a sua voz. Então, você está gravando aqui, aí você pode falar, pessoal, imagina que eu sou um engenheiro, tá? Pessoal, eu estou aqui hoje, vou gravar um podcast no Liderando com Fé, aqui com o Gabriel e com o Ronaldo,
E olha só que legal a estrutura deles. Então eu não fiz um vídeo me gravando, eu gravei o espaço e só apareceu a minha voz. Entendi. No sentido, entende? E aí a pessoa vai se acostumando um pouco mais com a voz dela. Tem gente que não gosta da própria voz, né? É verdade. É verdade. Então são as dicas práticas para pelo menos começar. Tem que dar o primeiro passo. Isso que eu ia perguntar, qual que é o momento de começar, né? É quando você já tem aquele super celular, aquela super iluminação. Porque aqui, né, a gente tá nesse baita desse estúdio, né, pai? Meu Deus. Que facilita muito, você se sente muito à vontade. Mas eu acredito que a hora de começar é agora, né? Porque quem ainda não tá se comunicando na era digital tá perdendo, né? Tá perdendo? Ou você é ponto .com ou você vai ficar ponto .fora já. Legal isso aí. Ponto .com, ponto .100, né? É tipo isso. Ponto .com, ponto .fora, Porque, ponto olha, 100. se você não está comunicando, se você não está se posicionando na rede social, no digital, se você não tem um site, se você não tem um marketing que vai além do tradicional, do cartão de visita ali, do offline, que é muito importante também, mas se você não tem isso, o seu concorrente tem. Pode ter certeza. Pode ter certeza ali que vão ter, né? Vai Porque ter. a comunicação, ela não é só online, né? Não. Você também ajuda pessoas a desenvolver esse poder de se comunicar no ao vivo, né? Total, total. É um dos contextos, inclusive uma das dores que eu resolvo quando o cliente me procura, né? Pedro, eu fui convidado para dar uma palestra. Me ajuda? A gente vai lá, eu ajudo a pessoa, eu ajudo ela a montar os slides, eu consigo extrair a história dela, extrair o que a gente pode pegar da experiência profissional que ela tem, com a história pessoal e de acordo com o tema que ela quer abordar naquela palestra e a gente monta uma apresentação, eu treino Bem ela. personalizado. Tem a linguagem corporal, tem o tom de voz, tem a roupa, que é a vestimenta, que é a comunicação não verbal, né? Que é aquela comunicação que a gente diz muito sem falar nada. É por isso que a galera até diz assim, não, para falar isso, para dar essa palestra e tal, você tem com tal cor de roupa, Tem isso tudo também, isso aí. as cores elas comunicam, né? Com certeza, com certeza. E tudo isso engloba esse universo da comunicação, offline e presencial. Então, eu ajudo profissionais a se posicionarem, né, nesse quesito, sim. Bacana, cara. E assim, eu vejo, pelo menos às vezes que eu já fui comunicar, falar assim com o público, no offline, né? Já que a gente veio aqui pro offline. Boa. Uma das vezes, assim, às vezes que eu tenho mais dificuldade é quando você tá comunicando assim, né? Falando, vim falar sobre isso e tal. E você vê que a galera não é muito reativa com aquilo, assim. O pessoal fica meio que te olhando, assim, né? Tem uma galera assim, né, cara? Fica olhando o celular. Fica, tipo, no celular, os caras viajando e tal. Sim. E eu não vou falar que é igreja, não. Porque não é a nossa. A nossa não tem disso, não. Mas já teve uma vez que eu tava dirigindo com o de jovens. Cheguei mó animado lá, tal, não sei o quê. Galera assim, cara, me olhando, você... Aí na hora dá aquele, né? Mas você tem que continuar. Tem. Às vezes até as pessoas se perdem. Quando isso acontece, cara, aí já pegando aqui pra mim, Boa. já. Muito bom. Qual que é a melhor dica, assim, quando o público não corresponde com aquilo que você tá comunicando? Aí, agora da próxima vez você já vai ter uma indicação mais técnica. Vou escutar. É isso aí. Tem algumas coisas que que eu faço que já aconteceu essa situação comigo também, tá? De eu perceber então é meio que comum, né? Então... sempre vai ter um ambiente mais desafiador, vão ter... Dentro de uma audiência, de uma plateia, você vai ter os mais amistosos, que se conectaram mais com você, e aqueles que às vezes estão duvidando de você. Vamos ver qual que é desse aí. Quem que é esse rapaz aí do nada? Às vezes o Ronaldo, por exemplo, Ronaldo tem idade para ser meu pai. Sim. E às vezes tem cara que fala, ué, o que esse menino aí quer? Idade para ser meu filho, que esse moleque quer me ensinar. Às vezes tem isso, né? Então a gente é desafiado. Então o comunicador ele tem que estar atento à comunicação não verbal da sua audiência. Como que as pessoas estão reagindo? Elas não estão prestando atenção? Você está percebendo que elas não estão se conectando visualmente contigo, as pessoas estão olhando no celular, elas estão de braço cruzado, estão ali com a cara meio fechada. Então, o que eu faço quando isso acontece? Primeiro, eu tento
trazer exemplos do contexto dessas pessoas. Eu começo a observar, são mais jovens, então, opa, peraí, deixa eu começar a trazer coisas de jovens, coisas da realidade deles. Opa, nós são pessoas mais adultas, mais experientes. Deixa eu ver, tô vendo muito casal, então vou trazer exemplo de casal, uma situação, como a comunicação no relacionamento em casa pode impactar, daí eu trago uma história do que já aconteceu comigo e tal. Bacana. Aí as pessoas começam a se identificar. Gera conexão. Gera uma conexão, elas começam a se ver no que você está falando. Entendi. Sabe? Então, isso é uma dica muito legal. Legal. Outra coisa é você... Ó, a dica de teatro agora, viu? Que é muito legal. Você quebrar a quarta parede. Vocês já ouviram falar disso? Não. Você já ouviu? Mais ou menos. Mais ou assim, menos, né? Mais ou menos. Já ouvi quarta parede e tal, mas eu não sei exatamente o que é. No mundo da política, o pessoal também faz isso, né? Que é, por exemplo, você tem um palco, certo? E aí, imagina que nesse palco tem as duas paredes laterais e a parede do fundo, certo? A quarta parede é a que separa de forma imaginária, obrigado, imaginária, do palco das pessoas, como se fosse um vidro. E aí o comunicador ele pode quebrar essa quarta parede indo para a audiência, indo para a plateia, andando no meio das pessoas, saindo do palco, sabe? Isso ajuda a você ficar mais próximo e gerar mais conexão. De repente, você fazer perguntas. Quando você quebra a quarta parede, você desce do palco, você vai ali do lado das pessoas, você faz uma pergunta, você deixa as pessoas participarem. Sim. Sabe? Então, uma coisa que um tipo de pergunta que é muito bom é: o que você veio buscar aqui hoje? Tá, o que você espera aprender com a palestra, com o treinamento hoje? Aí você começa a escutar as pessoas. Isso vai te dando insumo para você gerar mais conexão nas suas próximas falas. E quando as pessoas participam, elas ficam mais atentas, elas ficam mais conectadas, menos dispersas. Que legal, cara. Então, isso é uma dica muito legal também. Isso funciona bem, assim. Desculpa, pai, até te cortar. Agora, nesse meu desafio, né, que passei recentemente, enquanto candidato, Sim. Tinha lugares que eu ia, às vezes a pessoa que me convidou, né, na casa e tal, ali me conhecia, só que aquele público ali de 10, 20, 15 pessoas Sim. não me conhecia muito. Ou às vezes me conheceu naquele momento. E você ia na casa das pessoas pra falar de política, nem todo mundo era tão receptivo, assim, né? E é interessante você estar falando, porque quando eu ficava parado, assim, falando, me apresentando, eu vou fazer isso, eu quero isso, essa é a minha visão, Sim. a galera ficava mais assim, aí uns olhando pro chão e tal. Agora, quando você começa a chegar perto, eu não sei se é porque a pessoa tem até meio medo, sabe que ele vai me perguntar alguma coisa. Às vezes acontece. Não sei. Mas, ou se ela realmente chama ali pra uma ação de atenção, e é bem diferente. Eu comecei a ver isso. Falei, cara, eu vou começar a andar aqui, Boa. você chega mais perto, conversa, deixa eles falarem, né? Isso também é muito importante de ouvir e tal. Então, Muito bom, cara. É verdade, funciona mesmo. Funciona muito bem. Outra coisa que funciona muito bem é uma preparação prévia para você saber quem são as pessoas que vão estar lá. No sentido de qual que é quantas pessoas, qual que é o nível de escolaridade, qual que é o assunto que elas talvez estejam buscando, se vão ser pessoas mais velhas, mais homens, mais mulheres, porque a profissão, vão ser autônomos, é uma galera são bancários, pessoas que trabalham com o mercado financeiro, são mães de família. Isso te dá contexto para você se conectar mais facilmente com essas pessoas. Falar ali do assunto deles, né? Da vivência deles, da realidade trazer delas. exemplos do cotidiano deles, coisas simples. Isso ajuda muito também a você reter a atenção das pessoas. Sim. Contar histórias. Isso prende muita atenção. História bacana. E eu já tive muito feedback, cara, de dar uma palestra de 1 hora e meia, e aí depois as pessoas lembrarem e gravarem uma história que eu contei durante 2 minutos. Cara, aquela história que você contou da Alemanha, não sei o quê. Aquela história que você contou do seu carneiro. Que sim, eu já tive um carneiro. Ué, conta aí pra gente qual que é essa aí do carneiro, cara. Você já teve um carneiro já, Rafael? Não, né, meu? Eu também não. Olha lá. Outro C da comunicação. Curiosidade. Curiosidade. Cara, você gerou curiosidade aqui. É um gatilho. Que aí a pessoa história é me conta essa aí, do que história é essa? do Já carneiro? teve um carneiro, amigo. Pois é, cara. Essa história eu conto para explicar de como a gente precisa gerar vínculo com as pessoas e como o vínculo gera essa conexão e faz com que as pessoas até mudem comportamentos e hábitos.
E essa história, essa situação que aconteceu, me fez parar de comer carne. Uau. De carneiro. De carneiro. De carneiro. Por quê? Em 2019 eu fui para fazenda com a minha família e lá a gente estava fazendo trabalho de gado e tal. E teve um carneirinho que estava guacho. O que é um carneiro guacho? Quando a mãe rejeita ou morre. Aí ele precisa mamar na mamadeira mesmo. Tem que dar de mamar todo dia, 2 vezes por dia para ele e tal. E a gente começou a amamentar esse carneirinho. A gente criou um vínculo tão grande com ele, gerou essa conexão, que a gente trouxe ele para Campo Grande. E ele virou um pet nosso, a gente criou ele, levava no pet shop, a gente dava banho, a gente passeava com ele, levava ele para pastar nas praças de Campo Grande. Pensa, a galera vendo. O cara chegando com o carneiro, as crianças adoravam, cara, as crianças adoravam. Tipo, diferente, né? Muito diferente. E os pet shops amavam, adoravam postar nas redes sociais, olha só, porque é diferente, né? Ué. E aí a gente trouxe ele morou conosco na nossa casa durante 7 meses. E foi Vocês amamentando tudo, dando ração, tudo. Compramos, eu nem lembro, aquela, não lembro, é uma ração meio que triturada, misturada com pastagem, assim. Tem um nome para isso, para esse alimento, eu esqueci agora. E a gente comprava isso. E ele morou conosco esses meses, até depois a gente levou ele para um centro de... É uma fazenda da Uniderp Agrárias, que tem aqui com outros carneiros. Aí ele morou um tempo lá, depois ele acabou falecendo. Né? Mas por conta desse vínculo, hoje eu não como mais carne de carneiro. E aí na minha palestra eu mostro a foto do carneiro, um vídeo meu com ele dentro do meu carro, ele igual um gato, assim, cheirando você, lambendo, assim, igual um pet mesmo, sabe? É legal, assim, não é? Tipo, é bem de boa de ter e tal. Cara, que bacana. É bem de boa de ter, exatamente. E eu conto essa história para mostrar como o vínculo é importante, o vínculo emocional, o vínculo da conexão, quando você gera esse vínculo mais de amor, esse vínculo de fazer com que a pessoa se interesse e queira estar perto de você, isso muda hábitos dela, certo? Muda comportamento. E às vezes o hábito que aquela empresa ou aquele profissional tem que ter é fazer... a empresa ou o profissional, ele quer mudar no outro, é fazer com que o outro compre dele. O outro está comprando do cliente, do concorrente, não está comprando dele. Ou não conhece ele e tal. E aí ele gerando esse vínculo, ele consegue mudar o comportamento. Então eu conto essa história de forma rápida, 1-2 minutos, mostro a foto dele e tem gente que grava essa história. Cara, aquela história do vínculo do seu carneiro me marcou, sabe? A pessoa vou aplicar dentro da minha empresa, dentro da minha jornada. Vou procurar criar vínculos com os meus clientes, né? Exatamente. Show de bola, legal, né? Tá vendo, rapaz? A gente pode contar histórias assim de pessoas... Pela roupa, às vezes, você conhece quando a pessoa é vencedora. Por exemplo, se estiver com o uniforme do Flamengo, a gente já sabe. Né, aí já sabe que é uma pessoa feliz, né? Pois cara, vamos botar quase. Vocês dois são sofredores nesse nível. Você torce pra que time? Eu prefiro não falar. Rapaz, quando assim, ele deve estar lá na zona de rebaixamento. E eu nem acompanho mais futebol, faz tempo, tá? Mas o Corinthians, misericórdia. Então. Meu irmão é corintiano, inclusive. Um abraço, Felipe. Não deu pra vocês, hein, cara? Ele vai estar rebaixado? Tá quase, indo. Não, saiu da zona de rebaixamento ontem, ganhou do Cuiabá. Ainda bem que ganhou, hein? Porque senão ia rodar. Flamenguista, ele é flamenguista e eu sou corintiano também, porque o meu outro Felipe, outro filho, sim, ele é corintiano. Como você pode torcer para 2 times? Eu falei, cara, a Bíblia só me proibiu de ter 2 mulheres, mas 2 times não. Então eu sou flamenguista e corintiano aí. Boa, é isso aí. Mas sim, como o podcast diz, né? Liderando com fé. Temos fé, como diz lá em Hebreus 11:1, né? Que o Corinthians, quem sabe, vai sair dessa. São os que não se veem. Exatamente. Mas se esperam. Mas você se espera. Vai sair, vai ser. Ontem já saiu do mas ontem ganhou. Se vocês perdessem ontem, ia dar ruim. Mas eu falei o versículo certo? 11:1? Falou lá. Vai que eu erro na frente do pastor. Aí complica, né, cara? Eu tava assim dando uma olhada também, né, até preparando aqui pro nosso bate-papo, e um dos pontos da comunicação também, que eu vejo que talvez hoje a galera meio que
deixa de lado, assim, porque todo mundo hoje tem uma opinião, todo mundo quer falar, é a importância também da escuta ativa, né? Muito bom. Queria que você falasse um pouquinho, assim, disso, assim, até numa roda de conversa, né? Ou ali você conversando ali com seus amigos, né? Agora sair um pouco dos palcos, mas qual que é a importância da escuta ativa na comunicação? Total. Muito, muito importante, porque cada vez mais as pessoas só querem falar. Todo mundo tem Todo opinião de mundo. tudo hoje, é Pois especialista de tudo, né? Pois é, e sobre essa questão de querer ter opinião de tudo, eu aprendi um conceito que foi libertador, que tem tudo a ver também com você escutar mais, que é você ter a ignorância seletiva. Você escolher coisas que realmente eu não quero saber, não quero me aprofundar, não preciso saber agora, então eu não vou entrar nessa seara, por exemplo, sabe? sim. Então, isso me ajudou muito. Isso é importante você falar até, desculpa Não, te pode, cortar. por Porque parece também que às vezes hoje, se você meio que não sabe de tudo, você é um cara assim, às vezes até meio desligado, né? Não é atento, é meio ignorante ali, Pois né? é, Pô, você cara. não viu aquilo lá que saiu do fulano de tal? Ué, cara, não vi não. Como que você não viu, cara? Ué, eu só escolhi não ver, ué. Queria dedicar o meu tempo pra outras coisas, né? Exatamente. E eu tenho uma teoria, cara, que se eu precisar saber daquilo, ela vai chegar até mim de alguma maneira. Se for importante para minha Importante vida, mesmo, né? para minha jornada, para minha caminhada, mesmo eu não procurando Deus, o universo, seja lá o que a pessoa acredita, eu acredito em Deus, Aham. seja lá o que ela acredita, vai ser mostrado para ela, seja por alguém, ou por uma situação, ou algo que ela estiver rolando na rede social. Sim. Então vai chegar até mim de alguma maneira. Então tem isso também. Sobre escutar, tem a escutativa, que tem muita escola de oratória e pouca de escutatória. E a gente tem que aprender também a escutar, que faz parte, né? E as pessoas, todo mundo quer falar muito, como a gente disse, só que todo mundo quer ser ouvido. Sim. É uma necessidade básica do ser humano. A gente tem a necessidade de ser amado, de ser ouvido, de pertencer a um grupo, de ter o senso de pertencimento, é uma necessidade básica do ser humano também. E as pessoas esquecem que elas devem escutar mais, fazer mais perguntas, né? E elas interrompem muitas outras pessoas, não deixam o outro concluir o raciocínio, não deixam o outro falar. E, cara, se você quer fazer muitos amigos, procure se interessar genuinamente por eles. Você vai fazer muito mais amigos assim do que querendo fazer com que os outros se interessem por você. Isso é uma frase do Dale Carnegie, que é um grande comunicador também, um cara que tem muitos livros de desenvolvimento pessoal, como fazer amigos, influenciar pessoas. É um livro de cabeceira de muita gente, né? Até uma leitura, entre aspas, obrigatória, né, de muita gente. Ele fala, né, que ao se interessar genuinamente pelo outro, você vai fazer muito mais amizades. E se você escutar ativamente e simplesmente fazer perguntas, a pessoa tem a tendência de gostar muito mais de você. É muito interessante. Então, interesse genuíno, chamar a pessoa pelo nome, olhar nos olhos, fazer mais perguntas, escutar mais. São algumas dicas para você trazer fora dos palcos, na vida real. Na vida real, né? Que é onde você tá comunicando ali. Total, cara. E a comunicação, ela é a base dos relacionamentos humanos. Sim. Para qualquer relacionamento. Com Pessoal, certeza. profissional, familiar, lá na empresa, com sócios, com líderes, na política, dentro de ambientes de religiosidade, de espiritualidade, enfim. Esses ambientes onde a gente exerce a nossa liderança, né? Sim, com certeza. A comunicação é a base para esses relacionamentos humanos. Eu acredito muito nisso, cara. Bacana. Legal. Show de Respondi a bola. sua pergunta? Respondeu Massa. com excelência. O homem é bom. Ele responde mesmo. Responde explica, mesmo, esclarece. Esclarece, com certeza. Show E de deixa bola. eu fazer uma pergunta para vocês. Lá. Pronto, agora Aí, sim, Rafael, agora pode ou não? pegou. Pode, né, cara? Qual é hoje a maior dificuldade que vocês sentem ao comunicar, ao falar em público, ou uma dificuldade que você já teve e superou? Que às vezes a pessoa que está nos ouvindo, ela já teve essa dificuldade e ela não está conseguindo. E hoje vocês superaram essa dificuldade. Estão aqui gravando vários episódios, fala em ambientes, fala para câmera, em situações de desafio mesmo, como você teve recentemente, o senhor tem semanalmente. E aí?
Cotidianamente. Quer Pois começar é. aí, pai? Não, vou Quer que eu deixar fale? pra você. Então, beleza. Você que é o host, cara. Entendi. Vai que eu levo entendi. pro outro lado. Ai. Ó, de maneira prática, assim, eu Ok. vou falar o que acontece comigo, né? Uhum. Por exemplo, eu, até como já comentei sobre a questão do desafio e tal, e agora eu trouxe uma atenção maior pro meu Instagram, porque eu tava postando muito conteúdo por causa da campanha, Sim. etc. E eu quero continuar, né, postando conteúdo, retendo aí no meu Instagram. Inclusive, ó, se você não me segue lá, ó, @gabriel.batistacg. Entra lá que vai ser show de Fez a bola. propaganda. Isso aí. Continuar ali fazendo as minhas análises políticas, ficar falando sobre a nossa política aqui local, a nível nacional e tal. Também tem um trabalho com jovens dentro do partido, enfim. Show. Eu, assim, tenho muita dificuldade nessa constância da comunicação na questão digital, agora falando, na comunicação digital. De ficar lembrando, Aham. de chegar e gravar um negócio, aí, puxa, passou um momento, esqueci de gravar. Hoje tudo é muito rápido, né, cara, também nas mídias sociais, né? Tipo, aconteceu um negócio, que nem hoje eu vi já 2, 3 temas, assim, bem importantes a nível nacional, lá, o cara lá, ó, Gilmar Mendes, tirou todas as acusações do José Dirceu, que o Moro tinha dado. Isso deu muita repercussão. Sim. Aí outra repercussão é que a Gleisi Hoffmann lá, que é do PT, falou sobre a questão de regulamentar as redes sociais. novo. Então, é muito conteúdo. E isso, confesso que me gera um pouco meio assim, você fica meio perdido nessa comunicação. Aí eu acho que tem que ter um trabalho de organização, de conteúdo e tal. Então, Sim. essa é uma dificuldade minha. A constância é... Isso, e Ok. essa organização de ter uma linha, sabe? Ó, vou falar sobre isso é em prioridade. Porque eu acho que falar sobre tudo não dá, assim. Não Todos no meu caso, na política é muito ativo, é muito vivo, né? Então, Sim, isso sim. é uma das grandes dificuldades que eu ando tendo, assim, que eu preciso melhorar. Perfeito. Como eu preciso me comunicar com todos, e eu creio que aquela palavra que você recebe, aquela mensagem que você recebe, porque eu sei que as pessoas têm alguns que acreditam, outros não, tá tudo bem, mas eu acredito que eu tenho uma missão. E justamente eu tenho uma mensagem que eu preciso comunicar às pessoas. E essa mensagem geralmente vem de um livro que para mim é a palavra de Deus, a Bíblia. Eu acho que um dos grandes desafios de hoje, e aí você pode com certeza ajudar também, é justamente como é que você fala para um público onde você tem várias gerações ali. Porque antes, para passar uma geração, a gente falasse, puxa, passou-se 40 anos, passou-se uma geração. Hoje, você tem uma geração que... 20 anos, sei lá, né? Diminuiu, veio né? Baby Boomers, dali a pouco já veio a geração Millennials. tal, aí depois acho que foi a X que veio. Isso. Aí veio a Millennials, dali a pouco já é a Z, agora já tá falando de geração Alpha, Aham. eu não sei. Aí você fica assim, será que a minha comunicação... todo mundo está entendendo o jeito que eu estou falando, porque é muito rápido. Eu já vi até comunicadores dizendo que hoje uma geração, por causa da evolução rápida demais da tecnologia, você vai mudar de comunicação de geração para geração em 5 anos. 5? Antes era 40, aí caiu para 20, aí foi, hoje já estão falando assim, Pois em 5 anos a coisa muda demais. Mas, não sei se isso é um exagero, né? Mas essa é uma coisa que me chama bastante atenção, para que eu possa passar essa mensagem para todos. Porque quando eu vou, por exemplo, pregar na igreja, ali tem várias gerações me escutando, né? Sim. É um grande desafio. E eu coloco esse desafio para todos nós, para mim, para o Gabriel, para o senhor, porque a gente espera e existe a possibilidade muito grande da gente estar vivo nos próximos 30, 40 anos, né? Sim. Então vão ter mais aí quantas gerações que a gente vai estar se comunicando com elas, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, a importância da gente ter a flexibilidade, da gente aprender sobre o contexto, adaptar a nossa comunicação, porque a comunicação verdadeira é aquela que gera conexão. Sim. A boa comunicação não é apenas falar, Sim. é ser compreendido. Certo. Né? Então, isso é muito importante. E aí, o comunicador ele tem que ter esse rebolado, vamos dizer assim, Sim. para falar com essas várias gerações, né? E, você tem grandes comunicadores hoje nas redes sociais que eles
falam com todas essas gerações. Né? E aí, qual é o resultado disso? Eles têm uma grande audiência, porque as pessoas se conectam muito mais com eles, né? É verdade. Então é interessante. E, Gabriel, sobre a sua dor, uma coisa que é muito legal é você ter muito claro a sua linha editorial. Como você mesmo falou, não dá para falar de vários assuntos, mas até dentro de um assunto específico, de um nicho, você pode ter um subnicho. Né? Então, política, mas sobre o que você vai falar na política? Então, é uma coisa que você pode se pensar. Você tem um calendário também. Poxa, pelo menos toda segunda-feira eu vou fazer uma live para falar dos assuntos. Ou, por exemplo, melhor, toda sexta-feira eu vou fazer uma live para falar dos assuntos das manchetes da semana. Bacana. É um tipo de conteúdo que você pode colocar no seu calendário que casa com a sua linha editorial. A linha editorial é o assunto que você vai abordar, a área que você vai abordar, certo? Entendi. Só que dentro da linha editorial você tem o calendário. Sim, né? Bacana. Você fazia isso, Gabriel. Você pegava... eu fazia uma live, É um exemplo. Ele fazia uma live assim, tipo assim, o que tá rolando agora? Aí toda quarta-feira eu fazia dos principais temas dos últimos dias, assim. Principais assuntos. Aí, viu? O cara manja, pô. É uma boa ideia. Então, a outra coisa que você pode fazer, eu vou colocar frases de líderes mundiais que eu gosto, pessoas que me influenciam, frases que falam com os meus valores, com as minhas crenças. Sei lá, por exemplo, você vai lá, pode falar uma frase da Bíblia, uma frase de um pensador, de um filósofo, uma frase de um político famoso que conecta com aquilo que você acredita, sabe? Uma frase de um Jordan Peterson da vida. Sim, isso então, é top. Então, você pode colocar. Isso é um tipo de conteúdo que você pode gerar também, você não precisa nem falar, é só colocar uma frase escrita e postar. Bacana. E escrever na legenda algo complementar àquela frase. Sim. Então, é outro tipo que isso te ajuda a ter essa constância. Quando você coloca, exemplo, toda segunda eu vou colocar uma frase. Toda terça eu vou fazer um Reels mais de humor. Aí, toda quarta eu vou fazer um carrossel, com algumas notícias. Na sexta eu vou fazer uma live falando dos temas. Aí você dá mais clareza. Você olha para sua semana, você já sabe, no domingo você já sabe, então eu tenho que fazer isso. Isso, tem que fazer isso, legal. Isso te ajuda a ter constância. Bacana. Não. Aí, ó, recebendo aqui uma consultoria ao vivo, rapaz. Mentorinha ao vivo, rapaz. É isso aí. Show de bola. Depois você vai ver a hora que acabar. Você vai vir a cota. Aí depois você passa ali. Depois você passa ali, aí depois só vai vir, faz o Pix aí. Poxa, infelizmente o nosso tempo corre, né, cara? Uau. Quando o papo é bom, assim, vai embora. Lá, você nem vi passar, rapaz, lá se foi o tempo. E aqui a gente gosta aqui no final de fazer um desafio, para que você faça um desafio para os nossos ouvintes. E depois a gente vai fazer um pedido para você. Inclusive, eu nem falei pra ele antes, pai. Não, mas ele... não tem... depois você curiosidade indicar. Não ser. Mas ele já até fez, ó. Ele já até indicou um livro já. Mas a gente pede sempre pro nosso convidado indicar um livro pros nossos ouvintes da área da comunicação ou até um livro que te tocou muito. Mas antes disso, eu queria, assim... essa galera aqui que está nos ouvindo, talvez, né, como muitos aí que você falou na pesquisa, tem um medo de se comunicar e precisa de alguma coisa aí pra se destravar. Como que eles podem se desafiar nisso? Assim, qual que são os primeiros passos aí, de maneira simples? Por exemplo, para gravar um vídeo no Instagram profissional deles, assim. O que fazer, como fazer, se você pudesse aí dar um call to action aí para essa galera. Show. Você quer que eu fale aqui para a câmera? Isso, pode ser. Show de bola. Se você tem uma mensagem, se você tem algo a dizer, algo que vai ajudar as pessoas, você precisa colocar isso para fora. O primeiro passo para você tirar uma ideia do papel é colocar ela no papel. Se não, né? Então, coloca ela no papel, coloca ali em tópicos qual é o assunto que você quer falar. Seja o mais simples, o mais breve possível. Não use termos muito técnicos, as pessoas não gostam do techniquez, isso afasta. Coloca ali a sua verdade, começa, porque o melhor vídeo sempre vai ser o próximo. Olha que legal. Aí, ó. Show de bola. Assim, só começa, porque qualquer vídeo feito é melhor que nenhum vídeo feito. Feito é melhor que o perfeito. Né? Exatamente. Bacana. E agora, a dica do livro... Que livro é? Pode ser pode ser mais de um, você que manda. Massa. Vou falar de um livro
de um autor que é um autor muito famoso por livros de liderança. É um autor cristão também. Ó, legal. Muito legal, que é o John C. Maxwell. Ah, é. A gente já falou várias vezes dele. A gente gosta muito. cara. Meu autor predileto sobre liderança. É verdade. Olha só que legal. É verdade. Ele tem um livro específico de comunicação, você sabia? É um livro muito, muito bom que eu li já tem 1 ano, mais ou menos, 2 anos. E, cara, esse livro fez uma diferença muito grande na minha vida. E é uma leitura fácil, muito gostosa, muito boa, muito prática. Olha o título do livro. Todos se comunicam, poucos se conectam. Ah, sim. Legal. É muito, muito bom. Essa é uma leitura que eu já fiz. E eu vou recomendar um outro, que é um que eu estou lendo agora, que me surpreendeu, que eu estou adorando, que é de um autor chamado Charles Duhigg, salvo engano. É o cara que escreveu O Poder do Hábito, aquele livro amarelo, bem famoso. sim. Já li, já. Esse é bem famoso. Aham. Aí ele tem um dos últimos livros dele, ou se não o último, chama Super Comunicadores. Cara, que livraço. É um livro que é feito não para quem quer ser palestrante, mas quem quer se relacionar melhor com as pessoas. Quem quer desenvolver essa habilidade social, que até a gente falou agora há pouco da Sim, conversa, da da escutativa, entre amigos, na família, dentro de casa. Que livro bom. Super Comunicadores é o nome do livro. Comunicadores. Cara, livraço. E o do John C. Maxwell, eu até abri aqui, ó. Todos se comunicam, poucos se conectam. 2 livros, assim, que estão expandindo a minha mente. Recomendo demais. Legal, Aê. cara. Muito bacana. Uau! Pedrão, já assim, te agradecer, cara, pela sua Obrigado. presença, viu? Valeu, tenho certeza aí que a galera que nos ouviu aqui, com certeza tirou muitos insights, muitos aprendizados, né, pai? Exatamente. Foi uma aula, né? É isso. E sabe algo que até gostaria de deixar de mensagem para você também? Um dos comunicadores que eu mais admiro, ou que eu mais admiro, Jesus Cristo. Sabe por quê? Você estava falando de escuta ativa. E também você disse que você precisa entender o que as pessoas estão querendo. Quando você disse, às vezes você até desce ali e se coloca com as pessoas e faz perguntas a elas. Veja só, eu vejo isso em Jesus porque Jesus ele vivia como filho de Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que não podia ser afetado pela sede, que não podia ser afetado pela fome, que não podia ser afetado pela limitação do tempo e do espaço, nada disso. E para ele se comunicar conosco e trazer a vida para nós, ele se fez um de nós. Ele veio aqui em carne e osso e ele passou tudo o que ele passou para cumprir com uma missão. Qual que era o problema do ser humano? Se chamava pecado. E esse problema não nos permitia ter relacionamento com o Pai. Não nos permitia. E o que ele fez? Para restaurar, vamos chamar assim, essa comunicação do homem com Deus, ele se coloca no nosso lugar, morre numa cruz, se sacrifica por nós, perdoando os nossos pecados e hoje nós temos livre acesso a Deus. A própria história de vida de Jesus é uma grande história sobre comunicação. Total. Jesus é o grande comunicador. É a maior referência de comunicação, com certeza, para mim também é Jesus. É o cara que contava histórias, parábolas. Parábolas. Pois é, um cara que escutava, que fazia muitas perguntas. Sim. Você queria colocar ele contra a parede, ele te fazia uma pergunta, devolvia a pressão, né? Então é muito, muito... É uma grande inspiração também. E, pô, lá, eu gosto muito de Salomão também em Provérbios. Tem muita coisa que você pode tirar de Provérbios para a sua comunicação, que é incrível, assim. Por exemplo, a boca fala do quê? O coração tá está cheio. Né? Verdade. Bacana. E ó, fica à vontade, essa câmera é sua, se você tiver uma última mensagem, também falar aí como que as pessoas te contratam, encontram o seu serviço, é somente pelas mídias sociais ou não? O que você tá aí oferecendo pra galera? Legal, Vontade. legal. Show. Minha rede social principal é o Instagram, eu também tenho o TikTok, tá? Mas o Instagram é Pedro Pereira RN, de Rodrigues Neto.
Bacana. Tudo junto, sem ponto, sem nada. Pedro Pereira RN. Ali eu gero conteúdo diário, eu tô aparecendo nos stories, eu mostro o meu trabalho, como eu posso contribuir para a vida das pessoas. E aí ali eu mostro os treinamentos que eu dou, as mentorias, os meus clientes, os resultados que eu proporciono para eles. Então, se você tem dificuldade em comunicação, se você tem medo, tem vergonha, se sente tímido, ou tem medo de fazer amigos, de falar com as pessoas, de conversar com estranhos, entre aspas, eu consigo te ajudar. Me procura lá no Instagram, Pedro Pereira RN, tá? Lá tem um link da bio, que você pode clicar no linkzinho azul do meu perfil, que você vai cair no meu WhatsApp, você pode trocar uma ideia comigo também e falar qual é a sua dificuldade, a gente conversa, eu vejo se eu posso contribuir com você e se eu puder, eu vou ajudá-lo, vou te oferecer o meu serviço e aí a gente vai caminhar juntos aí para destravar a sua comunicação e fazer com que a mensagem que você carregue chegue aonde ela deve chegar. Legal. É isso aí, gente. Obrigadão, pai, mais uma vez. Meu parceiro. Tamo junto. Super de Deus ou não? Super de Deus. Super de Deus. Aliás, Super de bordão, Deus. né? É o bordão do Você homem viu? aqui. É um bordão. Esse podcast é Liderando com Fé, super de Deus. Super de Deus. Gente, queremos agradecer você que ficou aqui até o final aí com a gente. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de fazer aquele triplo C, né? Curtir, comenta aí o que você achou aqui desse episódio. Compartilha aí com seus amigos. Poxa, um conteúdo desse aí tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas aqui, tá bom? Deus abençoe você. Forte abraço. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.